Conversamos a respeito de pautas da Câmara e do Senado, buscando esse alinhamento de pautas que sejam importantes, serem desenvolvidas no Congresso Nacional. E logo na sequência, tenho a satisfação de receber o ministro da Economia, Paulo Guedes, para a discussão de temas também igualmente importantes para o país, em especial um tema que precisa ter uma evolução de solução ainda esta semana, referente à obrigatoriedade do pagamento dos precatórios. Há uma possibilidade desde sempre ventilada e que agora tem se evoluído, que é a possibilidade de, considerando que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal relativamente à imposição da obrigatoriedade do pagamento de 89 bilhões de reais de precatórios no ano de 2022, que se faça uma composição e uma mediação pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, presidido pelo ministro Luiz Fux. É uma solução que nós reputamos inteligente, possível, de modo que o CNJ poderia realmente dar esse encaminhamento. Essa é uma definição que ainda precisa acontecer e eu e o presidente Arthur Lira vamos buscar um encontro com o ministro Luiz Fux até amanhã para poder alinharmos definitivamente essa questão dos precatórios. E por que isso é importante? É importante também ouvir o ministro Paulo Guedes, foi essa a razão principal desse nosso encontro hoje, porque a solução da questão dos precatórios acaba por desaguar numa outra solução absolutamente fundamental para o Brasil, que é o estabelecimento de um programa social incrementado que substitua o Bolsa Família, que possa atingir o maior número de pessoas, com um valor atualizado para se dar a essas pessoas o poder de compra, especialmente no momento em que se elevam os preços das coisas de um modo geral. Portanto, esse programa social é fundamental. Sei que é uma prioridade do governo e do Ministério da Economia, também o é do Congresso Nacional. Portanto, são soluções que se complementam. A solução do precatório que vai desaguar na solução de um grande programa social para socorrer milhares de pessoas que precisam desse apoio do Estado na solução do seu dia a dia, ali na sua capacidade de aquisição das coisas. E pautas importantes também relativamente à reforma tributária, à tramitação da PEC 110 no Senado Federal, projetos de iniciativa do Executivo na Câmara dos Deputados. Considero que essa conversa também é um alinhamento importante para identificarmos um caminho de uma reforma tributária mais ampla possível no Brasil. Falamos da reforma administrativa em tramitação na Câmara dos Deputados, um projeto de autoria do Executivo que tramita na Câmara, então logo seja apreciado pela Câmara, também terá o Senado seu papel importante de evolução e de apreciação dessas matérias. A privatização dos Correios é uma matéria que já foi aprovada na Câmara, também tem grande interesse por parte do Ministério da Economia e já está dando-se andamento no Senado Federal, distribuída à Comissão de Assuntos Econômicos. Lá terá um relator, será apreciada no decorrer de setembro. E eu espero que o plenário, tão logo haja esse pronunciamento da Comissão de Assuntos Econômicos, também aprecie esse tema da privatização dos Correios. E temos para essa semana a medida provisória 1045, o Senado tem trabalhado no mérito dessa medida provisória, que pode ali estabelecer alguns programas de geração de emprego e de trabalho que são importantes, e alguns questionamentos em relação a disposições alteradas na consolidação das leis do trabalho, a CLT, que o Senado tem refletido a respeito também. Busquei também um alinhamento com a Câmara para que possamos ter um resultado de apreciação da medida provisória 1045, se não na sua inteireza, mas em parte substancial dela, que é a própria preservação da sua origem, que é um programa de geração de trabalho muito importante pelo momento de pandemia que nós vivemos. Então, o que ressai dessa conversa hoje é a tônica que nós temos que imprimir no Brasil, considerando um momento de dificuldades que nós temos no país, que é a busca desse alinhamento do Congresso Nacional com o Ministério da Economia, na busca daquilo que eu sempre prego, que é a busca de convergências, a busca de consenso, identificação das divergências e tentarmos dirimir essas divergências. O que nós não podemos absolutamente acontecer no Brasil é de interromper o diálogo, né? Por mais que divergências aconteçam, o diálogo precisa sempre existir entre Câmara e Senado e entre ambos, Congresso Nacional, com as instâncias de poder, especialmente do Poder Executivo, fundamentalmente o Ministério da Economia, que tem sobre seus ombros uma grande responsabilidade de contenção da crise, de estabelecer realmente algo que é muito importante para o Brasil,
que é a manutenção dos nossos números, né? Evitar aumento da taxa de juros, evitar o descontrole do câmbio, evitar e conter a inflação, aumentar a empregabilidade combatendo o desemprego. Então é um papel do Ministério da Economia que o Congresso Nacional tem que ser colaborativo naquilo que puder realmente ajudar para poder estabilizar o país. Portanto, uma conversa necessária e importante, vamos estabelecer sempre essa lógica, é o nosso intuito. Repito, buscando consensos e convergências e apontando divergências para que possam ser dirimidas. Quero agradecer, portanto, a presença do ministro Paulo Guedes nessa manhã aqui na residência oficial do Senado. Obrigado, ministro. Só reforçar as palavras do presidente do Senado. Realmente a nossa pauta passou primeiro por esse entendimento. Se vocês se lembrarem, nós havíamos até defendido a criação de um Conselho Fiscal da República, exatamente porque é multidimensional o problema, né? O teto existe para evitar excessos de gastos do Executivo. E quando vem uma ordenação de despesas de um outro poder, como é o caso do Judiciário, todo mundo tem que se entender. Então, como foi muito bem dito aqui pelo presidente do Senado, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi a primeira pessoa a quem eu recorri quando quando nos chegou a conta dos precatórios. Inclusive, nos últimos 3 dias é que entraram os super precatórios, os precatórios mais fortes. Entraram 3 dias antes. Muita gente pergunta, não era possível prever? Aparentemente não. Nos 3 últimos dias entraram mais de 10 bilhões inesperados. Então a solução passa realmente pelo Supremo Tribunal. Foi um consenso aqui entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, e a economia apoia muito a solução que foi considerada aqui, que saiu do ministro Fux e também do ministro do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, justamente para, respeitando o teto, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, fazer o ordenamento e a modulação dos pagamentos precatórios. Esse foi o primeiro assunto. O segundo assunto, como disse também o presidente do Senado, é a retomada da pauta, porque reforma administrativa, reforma tributária e a criação de empregos, a que ele se referiu aqui, 1045, são programas de criação de emprego. O maior problema hoje do Brasil, como ele disse, de um lado, o poder de compra dos mais frágeis, mais vulneráveis, que tem que ser atacado pelo Bolsa Família. E, de outro lado, a geração de emprego dos 38 milhões de invisíveis, né? Os jovens que, uma boa parte desses são jovens entre 18 e 28 anos, a taxa de desemprego é muito mais alta entre a juventude. Então, nós temos programas justamente de qualificação profissional como uma rampa de ascensão social para a entrada no mercado de trabalho formal. Então, é uma pauta muito rica, muito confiante na coordenação do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Eles vão amanhã visitar o ministro Fux, não é isso? Justamente para essa solução que vem através do Judiciário. Nós havíamos tentado uma via legislativa, uma PEC, mas aparentemente há uma solução mais efetiva, mais rápida e, inclusive, mais adequada juridicamente, né? Foi a conclusão do presidente do Senado, presidente da Câmara, apoiando esse aceno do ministro Fux. Então, amanhã eles devem ir ao ministro Fux. Nós estamos tecnicamente em contato com o pessoal do Supremo também e o pessoal do TCU. A ideia inicial foi do ministro Bruno Dantas. E eu acho que nós vamos chegar a um bom tempo nesse sentido de abrir, dentro de responsabilidade fiscal, dentro de espaços definidos pelo próprio teto do governo, abrir um espaço para um Bolsa Família que seja... porque é importante esclarecer isso. O problema do precatório não é um problema estritamente ligado à Bolsa Família, é ligado à execuibilidade e previsibilidade dos orçamentos públicos. Como eu dizia, o teto limita os gastos do Executivo. Quando há uma ordem de outro poder, um ordenamento para nós gastarmos,
nós temos um problema de justamente garantir previsibilidade e execuibilidade do orçamento. É essa solução que o próprio judiciário acena, e nós, pelo menos do ponto de vista do Ministério da Economia, nós achamos extremamente eficaz a solução proposta pelo judiciário. E aí, na nossa conversa aqui com o presidente do Senado, com muita satisfação vendo essa retomada da pauta econômica, porque realmente gerar emprego, renda, a complementação de renda do Bolsa Família, gerar emprego através do mercado formal. Estamos gerando, né? O mês passado foram mais 300 mil empregos, já criamos 1.800.000 empregos no mercado formal. Agora queremos justamente também que o mercado informal volte com o retorno seguro ao trabalho. As vacinas estão avançando também. Então, acho que é muito importante. Eu continuo apostando muito na democracia brasileira, né? Eu digo o seguinte: nós surpreendemos o mundo no primeiro ano fazendo reformas importantes e difíceis, quando outros povos estavam indo à rua contra as reformas. No segundo ano, nós surpreendemos de novo. A nossa democracia funcionou muito bem, no sentido de nós, justamente, na dimensão econômica, nós reagimos. O Brasil foi um dos países que menos caíram e que mais rápido se levantaram com o impacto da Covid. E agora eu continuo apostando que nós vamos de novo surpreender o mundo. Congresso, Senado, Câmara, Judiciário, Executivo, nós todos vamos prosseguir com as reformas. É o único país do mundo que fez reformas durante a pandemia e vamos seguir curso normal. Curso normal. A democracia brasileira é forte, robusta, vigorosa e nós apostamos nisso.